Lembrança da existência corporal. Perguntas 304 a 319. O espírito se recorda da sua existência corporal? Sim, isto é, tendo vivido várias vezes como homem, ele se lembra do que foi, e eu te afirmo que algumas vezes ri de piedade de si mesmo. Tal como o homem que, ao atingir a idade da razão, ri das loucuras da juventude ou das puerilidades da infância. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e inesperada após a morte? Não, ela lhe vem pouco a pouco, como algo que sai gradualmente do nevoeiro à medida que nela fixa a sua atenção. O espírito se lembra com detalhes de todos os acontecimentos de sua vida? Abrange o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Lembra-se das coisas em razão das consequências que resultaram para sua condição de espírito. Mas deves compreender que há circunstâncias de sua vida às quais não ligará importância alguma e de que nem mesmo procura lembrar-se. Poderia lembrar-se delas se eu quisesse? Pode lembrar-se dos mais minuciosos detalhes e incidentes, seja dos acontecimentos, seja mesmo de seus pensamentos. Mas quando isso não tem utilidade, ele não o faz. O espírito entrevê o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Certamente que o vê e compreende muito melhor do que quando estava encarnado. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e sabe que em cada existência deixa algumas impurezas. Como a vida passada se reflete na memória do espírito? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que ele tenha diante dos olhos? De uma e outra forma. É como se estivessem presentes todos os atos de que tenha interesse em lembrar-se. Os outros permanecem mais ou menos vagos na sua mente ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Muitas vezes evocas um espírito errante que acaba de deixar a terra e que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de detalhes que te parecem importantes. É que tudo isso pouco lhe interessa e logo cai no esquecimento. Aquilo de que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a melhorar-se. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de deixar? Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas de um caminho que um viajante percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de maneira absoluta de todos os atos. Lembra-se deles em razão da influência que tiveram sobre o seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se pode considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Como veste imprestável que o incomodava e da qual se sente feliz por estar livre dela. Que sensação lhe causa a visão do seu corpo em decomposição? Quase sempre a de indiferença, como a uma coisa a que não se dá mais importância. Depois de certo tempo, o espírito reconhecerá os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, sob o qual considere as coisas terrenas. O respeito que se tem pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? É sempre grato ao espírito que se lembrem dele, e os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele deixou no mundo. Contudo, é o pensamento dessas pessoas que o atrai para vós e não aqueles objetos. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos porque passaram na última existência corporal? Frequentemente, eles a conservam, e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem desfrutar como espíritos. O homem que foi feliz neste mundo lastima a felicidade que perdeu ao deixar a terra? Só os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias condizentes com a sua natureza impura e que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Tal como o homem adulto que menospreza aquilo que constituía as delícias de sua infância. Aquele que começou grandes trabalhos com um objetivo útil e que os vê interrompidos pela morte,
lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Não, porque vê que outros estão designados para concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos a fim de que os terminem. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. No mundo dos espíritos, esse objetivo continua sendo o mesmo. Aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo? De acordo com a sua elevação, ele os julga de outro ponto de vista e, frequentemente, condena o que mais admirava. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Depende de sua elevação ou da missão que possa ter de desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico é bem pouca coisa para certos espíritos. Eles admiram como um sábio admira a obra de um estudante. Examinam apenas o que prove a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Após a morte, os espíritos conservam o amor da pátria? O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria está onde se achem mais pessoas que lhes são simpáticas. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito de acordo com o grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Geralmente os espíritos de ordem elevada só fazem na Terra estações de curta duração. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. As coisas que os homens atribuem mais importância são tão pueris aos seus olhos que quase não encontram atrativos em nosso mundo, a menos que para aqui sejam chamados com vistas a concorrerem para o progresso da humanidade. Os espíritos de ordem intermédia são os que mais a miúde permanecem em nosso planeta, embora considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Os espíritos vulgares são, de certa forma, sedentários e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam, com pouca diferença, as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham sob o seu envoltório corporal. E intrometem-se em nossas reuniões, nos nossos negócios, nas nossas diversões, nos quais tomam parte mais ou menos ativa segundo seus caracteres. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia dos que a elas se entregam, incitando-os a cultivá-las. Entre eles existem alguns mais sérios que veem e observam para se instruírem e aperfeiçoarem. As ideias dos espíritos se modificam no estado errante? Muito. Sofrem grandes modificações à medida que o espírito se desmaterializa. Às vezes, ele pode permanecer muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e o espírito vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se tornar melhor. Já tendo o espírito vivido a vida espiritual antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao retornar ao mundo dos espíritos? É apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, reconhece perfeitamente a sua condição, à medida que ele volta à lembrança do passado e que a impressão da vida terrestre se apaga.